do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, chegamos à nossa última lição desse primeiro trimestre de 2025, onde estudamos a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, e para nós foi mesmo um momento de muito aprendizado, muito conhecimento, muito fortalecimento de Deus alcançamos através desse trimestre, através dessas lições maravilhosas. 13 lições extremamente importantes, atuais para os nossos dias, que trouxe na nossa vida esse contentamento espiritual, esse direcionamento, essa praticidade dentro do conhecimento da palavra de Deus, dentro dessa epístola de Tiago, onde aprendemos assuntos importantíssimos para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Essa leitura que nós fazemos desse primeiro trimestre é que foi um trimestre bastante proveitoso e que trouxe para nossas vidas um alicerce necessário espiritual e também uma vida social que nós deveremos ter como servo de Deus, ao lado das pessoas, ajudando as pessoas, crescendo na graça e no conhecimento, mas também assistenciando aqueles que precisam ao nosso redor, e que nós, como servo de Deus, precisamos aprender isto. Nós temos um dever, nós temos uma missão nessa terra, é levar o evangelho, é claro, é a nossa principal missão, nossa principal função como servos de Deus, é anunciar o ano aceitável do Senhor, é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, é dar para essas pessoas essa esperança que nós temos, que aprendemos na aula passada, temos essa paciência de aguardar em Deus, e nós precisamos continuar nessa trajetória na presença de Deus até a sua vinda. Então essa carta nos ensinou e nos deu ensinamentos tremendos para as nossas vidas, e certamente Deus continuará com a sua boa mão nas nossas vidas. Eu quero aqui já te fazer esse convite para estar conosco no próximo trimestre. Você que tem assistido os nossos vídeos a partir do nosso canal ADC Educacional, você que tem assistido e ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, inscreva-se no canal, deixa ali a sua notificação, marque lá o sininho das notificações para todas as vezes que nós fizermos aqui um novo vídeo aqui dentro do canal, dentro desse nosso currículo que nós temos aqui. Certamente você será notificado e você será agraciado por Deus através das ministrações que são dadas aqui dentro das lições. E eu digo para você, você é um bem-aventurado, você é um abençoado, você está autorizado a prosperar diante de Deus, ouvindo a palavra do Senhor e deixando com que essa palavra chegue até você. O tema da nossa lição de hoje, a última lição desse primeiro trimestre, a lição de número 13, que já está em tela, é Conselhos para uma vida autêntica. O texto do dia vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Nós precisamos desse conselho de Deus, nós precisamos entender que as deficiências que nós temos ao longo da nossa vida precisam ser confessados, porque só assim iremos prosperar, só assim iremos continuar sendo conduzidos por Deus e termos uma vida abençoada nessa terra. Aqueles que vivem numa vida de prática de pecado, que não se convertem, mesmo talvez tenham tomado uma decisão, mas ainda vivem em práticas errôneas, eles precisam confessar o seu pecado para que assim Deus possa continuar agindo em suas vidas. A síntese diz: na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Como de costume, teremos os 3 objetivos que nós iremos delimitar para você aqui ao longo dessa aula de hoje. O primeiro, que está em tela, já é aqui: conscientizar da importância da oração, compreender o poder da confissão e mostrar a responsabilidade da restauração. Tudo começará com a vida de comunicação com Deus. A nossa mudança, a transformação que nós precisaremos, ela virá da nossa boa e perfeita comunicação com Deus. A minha e a sua comunicação com Deus, nós sabemos que é a oração. Nós precisamos manter uma vida de devocional com Deus, orando, buscando a presença de Deus e, ao mesmo tempo, nas nossas orações, confessando os nossos pecados, as nossas falhas,
diante de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Mas o detalhe é que nós iremos nos arrepender desse pecado e nós não iremos mais cometê-lo. Nós precisamos pedir a Deus força, pedir a Deus vigor e sempre a sua graça renovadora nas nossas vidas, para que possamos assim sobressair todas as dificuldades e os problemas que vão tentar fazer-nos pecar, errar o alvo, mudar essa trajetória errônea e estar no caminho do Senhor, vivendo uma vida autêntica como servo de Deus. O texto que nós estaremos estudando em classe é o texto que está em tela, de Tiago 5, do versículo 13 ao versículo de número 20. Esse é o texto que nós iremos embasar a nossa lição de hoje, para que possamos entender o cerne da mensagem desta lição e aquilo que Tiago queria dizer na sua epístola para nós, e certamente teremos esse aprendizado com certeza nesse dia. A introdução nos diz: chegamos à última lição do trimestre. Foram lições que estudamos a carta de Tiago, conhecida por ser o seu caráter prático, como orientação para uma vida cristã autêntica. Nos versículos finais, do versículo 12 ao 20, Tiago oferece conselhos valiosos a respeito de importantes temas, como, por exemplo, a oração, a confissão e restauração. Vamos concluir o nosso estudo abordando 3 pontos relevantes para a vida cristã frutífera: a importância da oração, o poder da confissão e a restauração em Deus. Primeiro, a importância da oração. Subtópico 1, a oração. Tiago deixa claro que a oração é uma resposta adequada para todas as situações da vida, sejam de aflição, sejam de alegria ou doença. Sabemos que a oração, como expressão de fé, é dependência de Deus, deve ser a nossa primeira ação em qualquer circunstância, demonstrando nossa confiança em sua soberania e cuidado. Diante de todo problema, a primeira coisa que o crente autêntico faz é buscar o Senhor em oração. Diante de qualquer dificuldade, a primeira pessoa que será buscada por mim e por você deverá ser o Senhor. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem a saída, para todos os nossos problemas. É o Senhor. E nós, através da oração, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus descritas na palavra de Deus, diante de uma situação que fugiu do controle deles, a primeira coisa que eles faziam era orar ao Senhor. Agora eu me lembro do rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando aquele rei se viu numa situação difícil em que 3 povos vinham contra ele para destruí-lo. Ele teve medo, diz o texto da palavra de Deus, parafraseando aqui para você, ele teve medo, mas a primeira coisa que ele fez foi reunir o povo e orar. Ele reuniu todo o povo, toda a nação de Judá e foi buscar o Senhor. Jejuou a Deus também, buscou essa devocional que nós precisamos ter dentro dessa oração que nós iremos fazer ao Senhor. Então, o rei Josafá ora ao Senhor juntamente com o povo, e Deus levanta do meio do povo um levita chamado agora me fugiu da mente o nome desse levita, mas aquele levita que não era um profeta, mas naquele momento o Senhor o usou de uma forma extraordinária para que ali o Senhor falasse através da vida dele e dissesse para ele: olha, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Vocês não terão que pelejar, porque essa peleja é minha. Ou seja, a oração vai mudar qualquer situação nas nossas vidas. O nome do levita agora veio à minha mente, é Jaaziel. Ou seja, em qualquer circunstância da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, a minha dependência é o Senhor. Eu dependo de Ti para tudo. Eu, particularmente falando para você, todas as minhas coisas, por mais simples que sejam, eu consulto a Deus. Digo: Senhor, o Senhor está nesse negócio? É para me fazer isso? Nós precisamos pedir o aval de Deus para as nossas tomadas de decisão. Subtópico 2, oração da fé.
O versículo 15 destaca o poder da oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,15. Toda oração deve ser feita com fé, crendo no poder de Deus, seja para a cura, seja para a libertação ou perdoar. Além disso, a oração da fé nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar no poder de Deus na realização do impossível. O impossível, só quem pode realizar é o Senhor, porque diz a palavra de Deus em Lucas 1,37, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que foge à nossa compreensão e a nossa oração feita, uma oração de fé, uma oração com confiança, nós oramos, mas acreditamos. É aquilo que Jesus nos ensinou na sua palavra. Ele diz, olha, vocês precisam orar crendo que já recebestes. Ou seja, eu oro e já vejo já na minha mente, no sobrenatural, a vitória vindo. Por mais que não tenha se materializado ainda para mim, mas eu já tomo posse que é verdadeiro e que já vem ao meu encontro. Você lembra da oração que Daniel fez durante 21 dias? No primeiro dia, a oração foi respondida. Houve uma militância, houve uma luta entre os anjos caídos e os anjos do Senhor para impedir que a resposta viesse até Daniel. Mas o Senhor ouviu no primeiro dia. A nossa oração com fé, ela será determinante para a nossa vitória. Eu acredito, eu vou orar a Deus, você jovem vai orar ao Senhor, você talvez tenha orado por uma causa, então acredite no que eu vou te dizer agora. Isso é a palavra de Deus, pura, que diz o próprio Jesus. Temos que orar crendo que já recebeste. Ou seja, quando você ora, você já se tranquiliza, você já fica feliz e alegre, porque sabe certamente que a vitória virá da mão de Deus para a sua vida. É no tempo de Deus. Você precisa aprender a esperar como aprendemos na lição passada. Mas a oração da fé nos faz entendermos que a bênção já veio nas nossas vidas. Subtópico 3. Oração pelo próximo. Tiago enfatiza a importância de orarmos uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A oração em favor ao próximo promove a comunhão, revela o amor, nos leva a experimentarmos a presença de Deus de maneira mais poderosa. Essa oração pelo próximo é algo importantíssimo. As pessoas hoje estão vivendo uma vida tão conturbada e eu e você, como servo de Deus, conhecedores do Evangelho de Jesus, agentes de Deus nessa terra, nós precisamos entender o nosso papel dentro de uma sociedade como essa pervertida e imunda. O papel que nós temos como servo de Deus, além de mantermos a nossa vida íntegra diante de Deus, é orar pelas pessoas, é apresentar a Deus as vidas, é interceder por elas junto ao Senhor. E certamente Deus ouvirá a nossa oração, porque o seu nome será glorificado através das nossas vidas. Existem muitas pessoas moribundas hoje, muitas pessoas vivendo situações difíceis, e o simples fato de você dizer assim para elas, eu posso orar por você, elas já vão se sentir já acolhidas. Elas já vão ter uma importância dentro delas, que alguém se lembrou delas, pediu para orar por elas, independe de qualquer situação. Já me encontrei em uma situação no meu trabalho, no momento de uma muvuca, que é onde eu trabalho com pessoas, e chegar uma senhora e começou a conversar comigo. Naquela conversa, ela disse que estava passando por uma situação muito difícil, e eu perguntei para ela rapidamente, eu posso orar pela senhora? Ela disse, pode. Coloquei a mão sobre o seu ombro, e ali rapidamente, com o olho aberto, fiz uma oração por ela. Ela me agradeceu em seguida, saiu com um semblante mais feliz e o Senhor operou na vida dela. Olha, jovem, nós precisamos entender que somos um canal de Deus para as pessoas. Em se tratando de oração, nós precisamos entender da arma poderosa que Deus nos concede para ajudar as outras pessoas em oração. Tópico seguinte, o poder da confissão. Subtópico 1, confissão de pecados. A confissão de pecados é um passo decisivo para a cura e restauração, versículo 16. Conhecer e confessar os nossos pecados traz o perdão divino e restauração física, emocional e espiritual. A confissão nos liberta do peso da culpa e do erro cometido, permitindo-nos experimentar a graça e o perdão de Deus.
É através da confissão dos pecados que nós recebemos de Deus o perdão e vai vir na nossa vida a saúde física, espiritual e emocional. Você lembra do Salmo 51? Diante da situação que Davi viveu de pecado e da confissão que Davi faz em todo o Salmos 51, aquilo que ele pede ao Senhor, a sua presença que não poderia se afastar dele, o seu espírito não jamais poderia o deixar, a confissão do pecado que ele fez, daquilo que ele cometeu, e Deus começou a trabalhar na vida daquele homem. Por que Davi é retratado como um homem segundo o coração do Senhor? Porque era um homem quebrantado, um homem que tinha um coração contrito. Diante das situações que sobreveio à sua vida, ele foi até a Deus e confessou o seu pecado. Confessar o pecado diante de Deus é reconhecer que precisa de Deus, que necessita do perdão de Deus, que precisa da restauração de Deus e que precisa imediatamente de uma reconciliação com o Senhor. É isso que significa a confissão na vida de um homem. Subtópico 2. Cura espiritual e física. A confissão não apenas alivia a carga espiritual, mas também pode trazer cura física, no versículo 16. A cura resultante da confissão e da oração reflete a interconexão entre o nosso bem-estar espiritual e físico. O pecado e a culpa podem causar doenças espirituais, emocionais e físicas, mas a contrição, a confissão e o arrependimento trazem alívio e restauração para o espírito, para a alma e para o corpo. É isso que acontece com a confissão de pecados. Vai trazer saúde para as nossas vidas. Talvez você jovem, talvez você amigo que esteja aqui agora me vendo, me ouvindo, talvez tenha alguma coisa que tenha prendido você. Talvez tenha algum pecado de estimação dentro de você. Mas o que eu digo para você nesse momento é que você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Você precisa conversar com o seu pastor, conversar com o seu líder, pedir para que ele interceda por você, ore. Você vai conversar com Deus inicialmente e vai se apresentar também aos seus líderes. Vai pedir uma orientação. Você vai confessar a situação que você está vivendo. E ele irá, com sabedoria de Deus, com prudência, orar por você, interceder pela sua vida. Subtópico 3. O exemplo de Elias. Tiago usa o exemplo de Elias para ilustrar o poder da oração sincera e eficaz. Nos versículos 17 e 18. Elias, um homem comum, alcançou resultados extraordinários por meio da oração fervorosa, encorajando-nos a fazer o mesmo. O exemplo de Elias nos diz que a eficácia da oração não depende da nossa perfeição, mas da nossa fé e persistência. É isso que eu havia falado para vocês em aulas passadas. Deus ouve a nossa oração porque Ele é misericordioso. Talvez tem muitas pessoas que acham que Deus ouve elas, responde imediatamente, porque ela é extremamente santa, porque ela não precisa de nada e nem de ninguém. E elas dizem em sua mente, só preciso de Deus. Mas erroneamente dizem isso. Nós precisamos de todo mundo, nós precisamos das pessoas também. Então, quando as pessoas dizem isso, já começa a sobressair em seu coração um certo orgulho, uma certa altivez de espírito. E isso não é bom. Isso é muito prejudicial na vida de um servo de Deus. Elias, como um profeta de Deus, um homem que dizia sobre a minha palavra não irá chover e não chovia, era um homem que tinha respaldo diante de Deus. Mas aí você vê que Elias, em um episódio, estava dentro de uma caverna escura ali, com medo de ser morto por uma mulher, e o Senhor o chama ele, que ele viesse a sair daquela caverna, e ele disse que estava ali porque só tinha ele como um profeta. E se ele morresse, se alguém o matasse, os profetas do Senhor acabavam. E o Senhor disse para ele, não é assim. Assim como eu tenho te alimentado, tem 7.000 também que estão sendo alimentados. Ou seja, Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre terá alguém ali na brecha. Às vezes nós nos julgamos insubstituíveis. Nós não somos. Nem eu e nem você. Nós não somos insubstituíveis. Deus sempre levantará alguém quando aquela pessoa não quer fazer aquilo que Deus mostra para ele fazer. Mas Deus tem um propósito na vida de todos os seres humanos, assim como tem na minha, tem na sua vida,
E nós precisamos entender e viver esse propósito de Deus, para que possamos ter uma vida abençoada diante de Deus e diante de uma sociedade. Então, nesse exemplo de Elias, vai demonstrar a dependência que nós deveremos ter de Deus. Elias, um grande homem de Deus. Eu e você também somos homens de Deus. Mas nós precisamos entender que nós precisamos a cada dia mais e mais da direção do Senhor. A responsabilidade da restauração. Tópico seguinte. Subtópico 1. A busca dos que se afastaram. No versículo 19, Tiago exorta os crentes a buscarem aqueles que se desviaram da verdade. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, é conclusivo no que tange erros e pecados mencionados na epístola, nos quais um irmão deve desviar-se. Nós, como servos de Deus, a primeira coisa que nós deveremos fazer quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, ou seja, se afasta, fica um pouco à margem do caminho, como ficou o Bartimeu, eu e você temos o dever, como servo de Deus, de ir até esse irmão, buscá-lo, cuidar daquelas feridas, ajudá-lo da melhor maneira possível. O que vem à nossa mente inicialmente é ajudar e não ignorá-lo, passar por ele e não falar, e aquela pessoa se tornar uma pessoa imunda para você. Aquela pessoa é uma pessoa que o Senhor a ama também, como ama você, talvez até mais do que você. Ele está perdido, a sua vida está numa situação difícil. E eu e você, como servo de Deus, nós precisamos entender isso. Quantas e quantas pessoas não estão desviadas dentro das igrejas? Você já fez essa reflexão? Quantas e quantas pessoas estão afastadas de Deus dentro da igreja e que nós não percebemos? Nós precisamos ter mais uma percepção acerca disso. Nós estamos muito preocupados com as nossas vidas e às vezes esquecemos de ajudar o nosso próximo, que talvez esteja vivendo uma situação difícil, em pecado, em erro, talvez não tenha força para sair daquilo, não tenha uma palavra de direção para a sua vida, talvez não quer mais ir à casa de Deus com vergonha de uma situação que aconteceu e que foi notório para outras pessoas e chegou ao conhecimento do seu pastor, conhecimento do seu líder, e ele sente vergonha de ir à igreja e talvez ninguém tenha ido até ele. Olha, eu vim de um tempo que quando as pessoas se afastavam e deixavam de ir à casa de Deus, nós como servos de Deus, ia na casa dessa pessoa para entender a situação, orar por ela. Inicialmente, chegue na casa e ore por ela. Peça para orar por ela. Depois você vai conversar com ela. Primeiramente, apresente essa vida diante de Deus. É uma vida que precisa. Então, muitas e muitas pessoas deixam de ir à casa de Deus por diversas situações que às vezes nós desconhecemos, mas precisamos pedir a Deus a direção, o discernimento para fazer as coisas de uma forma correta. E buscar as pessoas lá fora, no mundo, é o nosso dever, mas também é ajudar os nossos irmãos, os domésticos da fé, que se afastaram do caminho do Senhor. Subtópico 2, a restauração dos que se desviaram. Buscar e ajudar alguém que por algum motivo se afastou da comunhão é uma ação que tem implicações eternas. Versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A responsabilidade de buscar e restaurar os desviados é de todos os membros da igreja e não somente dos pastores e líderes. Olha, jovem, se você conhece um jovem que participava com você na igreja, que estava na igreja regularmente e que você sentiu a falta dele, ele não está mais na igreja, não espere pelo seu líder, não espere pelo seu pastor. Vá até ele, reúna mais 1 ou 2 jovens com você, vão lá, orem com ele. Ajude esse jovem a voltar ao aprisco das ovelhas, à igreja do Senhor. Ajude esse jovem. E se você conhece alguém que não é jovem, olha, jovem, você vai passar essa informação para aqueles que têm a condição de ir lá. E assim nós, como servo de Deus, precisamos fazer isto. Esses conselhos que Tiago está nos dando são conselhos muito importantes dentro dessa epístola e que nós temos perdido, coisas que são básicas, que são iniciais na vida de um cristão. Evangelizar, orar, se consagrar, coisas mais básicas das nossas vidas.
os cristãos têm perdido. Os cuidados da vida, as preocupações exageradas têm afastado dos cristãos a vontade e o prazer de fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é isto. É como nós aprendemos no início desse trimestre, em Tiago 1:27, que a verdadeira religião pura e sem mácula é esta para com vosso Deus e Pai. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado pelo mundo. Essa é a verdadeira religião pura e sem mácula, que foi o nosso tema desta lição. Aprendemos na carta de Tiago isto. Isso é viver uma verdadeira religião. A palavra religião no original é religar, é nós reconectar essas pessoas novamente ao Senhor. Essas pessoas que estão afastadas e que precisam estar no convívio com os santos. Isso é um dever meu e seu, de ajudar essas pessoas. Subtópico 3, a responsabilidade da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem o dever de apoiar e encorajar os outros, promovendo um ambiente de amor e cuidado mútuo. Ser igreja nos permite entender que o crescimento será de todos os membros em uma só fé. É isso. O egoísmo jamais poderá tomar de conta do coração de um servo de Deus. Não existe ninguém melhor e maior do que ninguém dentro da casa de Deus. Todo mundo é ovelha. Todo mundo é ovelha. Todo mundo precisa de Deus. Não existe uma pessoa mais importante do que a outra. Diante de Deus, todo mundo tem a sua mesma importância. E aí eu quero até me atrever a dizer uma coisa aqui para vocês interessante. Talvez aquele que está lá fora, caído na sarjeta, sujo, maltrapilho, talvez tenha uma importância até maior do que a minha, diante de Deus. Porque talvez seja uma ovelha que está precisando da nossa ajuda. E nós nos prendemos nas nossas quatro paredes em fazer a vontade de Deus. A responsabilidade da igreja é levar essas pessoas ao conhecimento da verdade. É anunciar a palavra de Deus para essas pessoas com as suas próprias vidas. A conclusão vai nos dizer: o texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus nos condena à posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver uma autenticidade usando nossas riquezas com sabedoria e ajudando os necessitados. Esses conselhos que nós vemos que Tiago está nos dando acerca de diversos assuntos, acerca de oração, acerca de prudência, acerca da paciência, acerca de um portar diante de Deus, acerca de tudo aquilo que vai nos englobar como servo de Deus, que está sobre a nossa responsabilidade. Nós, como servo de Deus, temos que ter esse cuidado. Todos os conselhos que o Senhor nos dá através da sua palavra, nós precisamos entender que é para o nosso próprio bem-estar. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus está nos dizendo e botar em prática nas nossas vidas. Então, eu quero aqui agradecer você que esteve conosco durante todo esse primeiro trimestre, que foi realmente bastante proveitoso para as nossas vidas, e guarde isso no seu coração. Todos esses conselhos que foram dados dentro dessas 13 lições, com certeza, eu disse na primeira lição, que você irá olhar para trás, irá ver e analisar a diferença que você está vivendo hoje pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta e que dá uma nova dimensão de viver na vida das pessoas. Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima aula e o nosso próximo trimestre. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos
reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.